Se hoje a sua casa ficou mais silenciosa, porque um filho seu se foi, por uma viagem, por um casamento, por uma mudança de país, ou por uma partida sem volta, essa dor tem nome. E ela não chegou até você por acaso essa noite. Boa noite, eu preciso te dizer, antes de qualquer outra palavra, que essa oração é para você, que está aqui agora com o coração apertado, olhando para o quarto que ficou mais silencioso do que antes. Eu sei o que é sorrir, quando alguém pergunta como meu filho está, e responder que ele está bem, que ele está feliz, e sentir que essa é a verdade inteira, e ainda assim sentir por dentro uma dor que não tem nome, que não cabe em nenhuma frase pronta, que ninguém enxerga porque por fora eu sorrio, mas por dentro eu choro. Eu sei o que é passar pelo quarto dele e sentir falta do barulho que antes incomodava e que hoje eu daria qualquer coisa para ouvir de novo. Eu sei o que é pôr a mesa e perceber que sobrou um lugar, que a cadeira ficou vazia, que a casa aprendeu um silêncio novo que eu não pedi para aprender. Talvez para você o motivo tenha sido uma viagem sem data certa de volta. Talvez tenha sido um casamento, um filho que formou a própria família, com todo o direito, com toda a bênção do meu coração. Construiu a vida dele longe da minha. Talvez tenha sido uma mudança de cidade, de estado, de país inteiro. Uma distância que hoje se mede em fuso horário e não mais em corredor de casa. Ou talvez, e essa é a dor mais funda de todas, talvez tenha sido a partida definitiva, aquela que não tem endereço nem telefone para ligar, só saudade e fé. Seja qual for o motivo, eu escolho parar agora e trazer isso para diante de Deus, porque só Ele sabe pesar exatamente o tamanho dessa dor, e só Ele sabe também segurar minha mão, enquanto eu aprendo a viver com ela. Eu não vim aqui fingir que não dói, eu vim aqui exatamente porque dói, porque hoje, esta noite, eu estou com o coração partido e ao mesmo tempo grato. E eu sei que isso parece impossível de sentir ao mesmo tempo, mas eu sinto, meu Deus, eu sinto as duas coisas juntas. A alegria de saber que Ele está bem e a tristeza de saber que Ele não está mais aqui do meu lado. Eu penso em quantas vezes eu imaginei esse dia chegando um dia, muito lá na frente, e como mesmo assim, quando ele chega cedo demais, chega maior do que eu tinha calculado. Nenhum pai, nenhuma mãe se prepara de verdade para esse tamanho de silêncio. Se você está sentindo isso agora, se o seu peito também carrega esse mesmo nó, essa mistura de orgulho e de saudade, eu quero que você respire fundo comigo. Fica até o final dessa oração comigo. Eu prometo que você não vai sair daqui do mesmo jeito que chegou. Deus vai colocar a mão exatamente onde dói. Eu estou aqui com você agora. E o Deus que enxerga cada lágrima que ninguém mais viu, Ele também está aqui. Antes de eu continuar essa oração com você, eu preciso te pedir uma coisa pequena, mas que significa muito. Se o seu coração se reconheceu nessa dor até aqui, se você também é pai ou mãe e carrega a ausência de um filho de qualquer jeito que essa ausência tenha chegado, eu te convido a se inscrever nesse canal
e deixar o sininho ativado. Não é só um número. É uma forma de eu continuar chegando até você, exatamente nas noites em que o coração pesa mais. Tem gente que só encontra paz de novo à noite, quando finalmente para, quando finalmente o silêncio da casa fica alto demais para ignorar. Eu quero estar aqui para essas pessoas. E você, se inscrevendo agora, ajuda esse espaço de oração a chegar em mais um coração que também está sentindo essa mesma falta hoje. Agora, com o coração um pouco mais leve por ter dado esse passo pequeno, eu quero voltar para dentro da oração com você. Feche os olhos, se estiver deitado, ou baixe o olhar, se ainda estiver sentado. Deixe os ombros descansarem. Deixe o peito respirar fundo uma vez, só uma vez, antes de eu continuar. Porque agora, juntos, nós vamos trazer essa dor toda para diante de Deus e vamos deixar Ele fazer o que só Ele sabe fazer, que é carregar aquilo que é grande demais para mim carregar sozinho. Existe uma mulher na Bíblia que entendeu essa dor antes de mim, e o nome dela é Ana. Ana era uma mulher que, por muitos anos, chorou porque não conseguia ter filhos. Ela orava com tanta angústia que o sacerdote Eli, vendo seus lábios se mexerem sem som algum, achou que ela estivesse bêbada. Mas ela não estava bêbada. Ela estava derramando a alma diante do Senhor, prometendo que se Deus lhe desse um filho, ela devolveria esse filho a ele, para servir todos os dias da vida dele. Deus ouviu Ana, teve um filho e deu o nome de Samuel, que significa eu pedi ao Senhor. E aqui está a parte que eu preciso que você preste atenção, porque é exatamente aqui que a minha dor de hoje encontra a dela. Ana amamentou Samuel, criou Samuel, guardou cada detalhe daquele filho que ela tanto esperou. E quando ele ainda era uma criança pequena, ela cumpriu a promessa. Ela vestiu o menino, pegou pela mão e levou até o templo para deixar ali, aos cuidados do sacerdote Eli, servindo ao Senhor pelo resto da vida dele. Eu tento imaginar o caminho de volta para casa que Ana fez naquele dia. Eu tento imaginar o silêncio da casa dela naquela primeira noite sem o filho. Eu tento imaginar a cama dele vazia, os passinhos dele que não corriam mais pela casa, a voz dele que não chamava mais por mãe. E eu penso, meu Deus, como ela conseguiu. E a resposta que a Bíblia me dá não é que Ana parou de sentir a dor. A resposta é que Ana transformou a dor em oração e a oração em louvor. Porque logo depois de entregar Samuel, Ana ora de novo. Só que dessa vez não é uma oração de angústia, é uma oração de entrega genuína. Ela declara que o seu coração se alegra no Senhor, que Ele é quem levanta o pobre do pó, que Ele é quem guarda os passos dos seus fiéis. Eu preciso aprender com Ana hoje, porque a dor que eu sinto agora
essa dor de ver meu filho partir. Seja para uma cidade nova, para um casamento novo, para um país novo, ou para além dessa vida. Essa dor não significa que eu amei pouco. Significa exatamente o oposto. Eu só sinto essa falta desse tamanho, porque eu amei desse tamanho. E há uma verdade que eu quero declarar agora, com toda a fé que eu consegui reunir esta noite. Meus filhos nunca foram realmente meus. Eles são meus, sim, no sentido de que eu os gerei, os criei, os alimentei, os ensinei a andar e a orar. Mas antes de serem meus, eles já eram de Deus. Deus só os emprestou para mim por um tempo, para que eu cuidasse, para que eu preparasse, para que eu amasse com tudo que eu tenho. E chegou a hora que Deus sempre soube que chegaria. A hora deles seguirem o caminho que Ele já tinha traçado para eles, muito antes de eu sequer sonhar em ser pai, em ser mãe. Isso não tira a dor. Eu não estou aqui para dizer que a dor vai embora, só porque eu entendo isso teologicamente. A dor é real. Ela mora no peito, ela aperta a garganta, ela tira o sono. Mas entender isso muda o lugar de onde a dor vem. Ela deixa de vir de uma sensação de perda definitiva e passa a vir de um amor que continua vivo. Só que agora precisa aprender a amar a distância. Jesus também sentiu isso. Quando ele estava prestes a deixar os discípulos, ele viu angústia no rosto de cada um deles. E ele disse uma coisa que eu quero que você guarde no coração essa noite. Ele disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele prometeu que a distância física não seria o fim da presença. Ele prometeu que o espírito ficaria, que o vínculo continuaria, que a separação de corpo não seria separação de amor. E é isso que eu declaro sobre o meu filho, sobre a minha filha, sobre quem quer que seja essa pessoa que eu amo e que hoje não está mais debaixo do meu teto. A distância entre nós não é o fim do amor. A distância é só uma nova forma que o amor aprendeu a assumir. Eu penso também em José, lá no Egito. O pai dele, Jacó, achou que tinha perdido o filho para sempre. Chorou por anos pensando que José estava morto, dilacerado por feras. Jacó vestiu luto, recusou consolo, disse que desceria chorando à sepultura por causa daquele filho. E o tempo todo, José estava vivo, longe, mas vivo, sendo preparado por Deus para um propósito que o próprio Jacó jamais poderia imaginar. Anos depois, quando pai e filho finalmente se reencontraram, Jacó disse uma frase que atravessa os séculos até chegar em mim hoje. Ele disse: morra eu agora, já que tenho visto o teu rosto, pois ainda vives. Eu não sei quanto tempo vai durar essa distância entre mim e o meu filho, entre você e o seu. Eu não sei se vai ser uma temporada ou se vai ser o resto da vida aqui na terra. Mas eu sei de uma coisa que Jacó também não sabia enquanto chorava.
Eu sei que Deus está cuidando do meu filho em lugares que eu não alcanço. Deus está cuidando dele na casa nova, no país novo, no caminho novo, do jeito que eu cuidei dele quando ele ainda cabia no meu colo. Eu leio também em Isaías uma promessa que Deus fez para um povo que se sentia abandonado, esquecido, como filhos que foram levados para terra estranha, longe de casa. Deus disse assim: pode a mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça do filho do seu ventre. Mas, ainda que está se esqueça, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Eu escuto isso e eu entendo os dois lados dessa promessa. De um lado, Deus está me dizendo que Ele nunca vai esquecer de mim, mesmo nessa noite em que eu me sinto esquecido pela ausência do meu filho. Do outro lado, Deus está me lembrando que o amor de mãe, o amor de pai, é um dos amores mais fortes que Ele colocou dentro de um ser humano, tão forte que Ele usa justamente essa imagem, a de uma mãe e seu filho, para descrever o tamanho do amor que Ele sente por mim. Se o meu amor por esse filho que partiu é tão grande que dói fisicamente, eu preciso lembrar que o amor de Deus por mim e por ele é ainda maior. Deus não ama meu filho menos do que eu amo. Deus não vai deixar de cuidar dele só porque ele está longe de mim. Pelo contrário, Deus está mais perto dele agora do que eu jamais consegui estar. Porque Deus não precisa de endereço, não precisa de fuso horário, não precisa de passagem de avião para estar exatamente ao lado do meu filho, nesse exato momento. Eu também penso em quantas vezes eu mesmo já parti de alguma coisa, de algum lugar, de alguma fase, para viver aquilo que Deus tinha preparado para mim. Eu penso em quantas vezes os meus próprios pais devem ter sentido esse mesmo aperto no peito quando eu saí de casa, quando eu tomei decisões que talvez eles não entendessem completamente, quando eu escolhi um caminho que me afastou fisicamente deles. E hoje, do outro lado dessa história, eu entendo o preço que eles pagaram em silêncio para que eu pudesse voar. Talvez seja isso que Deus está me convidando a enxergar hoje. Talvez a dor que eu sinto agora seja a mesma dor bonita que todo pai, toda mãe sente quando o filho cresce de verdade. Porque um filho que nunca sai, que nunca constrói a própria vida, que nunca toma as próprias decisões, esse filho não cresceu, ficou preso. E por mais que doa, eu prefiro 1000 vezes essa dor de vê-lo voar do que a dor de vê-lo estagnado por minha causa. Eu escolho, esta noite, transformar essa dor em oração, do jeito que Ana transformou. Eu escolho parar de perguntar por que isso aconteceu comigo e começar a perguntar o que Deus quer fazer no meu coração através disso. Porque eu sei que Deus não desperdiça nenhuma lágrima minha. Cada lágrima que eu derramei hoje, Deus já viu, já contou, já guardou. A Bíblia diz que Ele guarda as minhas lágrimas no odre, que Ele as registra no seu livro. Nenhuma dor minha passa despercebida por Ele.
Eu penso ainda numa outra história. A do pai que Jesus contou na parábola do filho pródigo. Aquele pai teve um filho que pediu a herança antes da hora. Foi embora para uma terra distante e lá gastou tudo que tinha, vivendo de um jeito que rasgava o coração de quem ficou esperando. A Bíblia não descreve os dias daquele pai, enquanto o filho estava fora. Mas eu consigo imaginar, porque eu estou vivendo uma versão diferente dessa mesma espera agora. Eu imagino esse pai olhando para a estrada todos os dias, sem saber se aquele filho ia voltar, sem saber se estava bem, sem ter como ligar, sem ter como mandar mensagem. E ainda assim, a Bíblia diz que quando o filho finalmente apareceu no horizonte, ainda longe, o pai o viu primeiro, porque ele nunca tinha parado de olhar para aquela estrada. Eu escolho ser esse tipo de pai, esse tipo de mãe. Eu escolho continuar olhando para a estrada com esperança e não com amargura. Eu escolho que meus olhos, quando pensarem no meu filho distante, se encham de expectativa por reencontro e não só de saudade pelo que passou. Porque o pai da parábola não gastou aqueles dias se afundando em raiva ou em orgulho ferido. Ele gastou aqueles dias esperando com amor, guardando um lugar na mesa, guardando uma roupa boa pronta para o dia da volta. Eu também noto uma coisa importante nessa história. O pai nunca foi atrás do filho para arrastá-lo de volta à força. Ele deixou o filho viver a própria jornada, mesmo sabendo que essa jornada ia doer, porque ele entendia que amor de verdade respeita a liberdade de quem se ama. Isso me ensina algo que eu preciso aplicar agora. Eu não posso e nem devo tentar controlar o caminho que meu filho está trilhando. Eu só posso, como aquele pai, ficar de portas abertas, de mesa posta, de coração pronto, esperando com fé e não com controle. Existe um salmo, o Salmo 5:6, que fala, em suas próprias palavras, algo assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Eu escolho crer que essa noite de lágrimas é uma noite de semeadura, não de fim. Eu escolho crer que existe uma colheita boa esperando lá na frente, mesmo que hoje eu só consiga enxergar a terra molhada de choro. Agora eu quero que você entre comigo num momento diferente dessa oração. Não é mais hora de pensar, é hora de sentir e depois soltar. Feche os olhos, se ainda não fechou. Deixa a luz do ambiente ficar só um som ao fundo. Não precisa mais prestar atenção nela. Solte os ombros, sinta se eles estão tensos, presos lá perto do pescoço, e deixe eles caírem devagar, como se um peso invisível estivesse saindo de cima deles. Respire fundo comigo agora. Puxe o ar bem devagar pelo nariz. Sente o peito se encher. Segura só um instante e solta, soltando também um pouco da tensão desse dia. Mais uma vez. Puxa o ar devagar, sem pressa nenhuma, e solta. Eu estou aqui com você e Deus está mais perto ainda. Sinta agora as suas mãos. Talvez elas estejam fechadas.
Talvez estejam seguras em alguma coisa, uma coberta, um travesseiro, o próprio peito. Abra as mãos devagar. Vira as palmas para cima, como quem entrega alguma coisa. Porque é exatamente isso que eu vou fazer agora com você. Entregar. Eu entrego a ti, Senhor, o peso dessa saudade que carreguei o dia inteiro. Eu entrego a ti o silêncio dessa casa que ainda não aprendi a escutar sem doer. Eu entrego a ti a cadeira vazia na mesa, o quarto arrumado demais, do jeito que só fica quando ninguém mais bagunça. Eu entrego a ti a vontade de ligar só para ouvir a voz, mesmo sem ter assunto nenhum para dizer. Eu entrego a ti o medo que às vezes aperta, o medo de que ele esteja bem de verdade, o medo do que eu não posso ver ou controlar de longe, o medo de futuro que eu não consigo mais acompanhar de perto. Eu troco esse medo agora pela certeza de que os teus olhos alcançam onde os meus não alcançam mais. Eu entrego a ti a culpa que às vezes visita minha mente à noite, a culpa de perguntar se eu fiz tudo certo, se eu deveria ter dito algo diferente, se eu deveria ter segurado mais ou soltado antes. Eu solto essa culpa agora, porque eu sei que amor de pai e amor de mãe nunca foi sobre perfeição, foi sempre sobre entrega. E eu entreguei o meu melhor. Sinto o corpo ficando mais pesado agora, mas entregue ao lugar onde você está deitado, cada músculo relaxando um pouco mais a cada palavra que eu digo. Sinta a testa relaxar, a mandíbula relaxar, as pálpebras ficarem pesadas, pesadas de sono, pesadas de paz. Eu entrego a ti, Senhor, essa mistura estranha de alegria e tristeza que mora dentro de mim ao mesmo tempo. Eu não preciso mais entender como as duas cabem juntas no mesmo peito. Eu só preciso descansar sabendo que tu entendes, mesmo quando eu não entendo. Eu entrego a ti o desejo de voltar no tempo, de segurar mais um pouco aquela fase em que a casa estava cheia, em que as vozes se misturavam no corredor, em que eu não sabia ainda o valor exato daquele barulho todo. Eu deixo esse tempo ir, porque eu sei que tu já preparaste um tempo novo, com uma beleza diferente, que eu ainda nem consigo enxergar direito hoje. Respire fundo mais uma vez comigo. Sinta o ar entrando, trazendo calma. Sinta o ar saindo, levando um pouco da dor junto. Seu corpo já está mais leve agora, já está mais entregue, mais pronto para descansar de verdade. Eu entrego a ti a preocupação com o amanhã, com as decisões que meu filho vai tomar sem mim por perto para aconselhar. Eu confio que tu colocaste em mim tempo suficiente para semear o que ele precisava. E agora é a tua vez de regar o que eu plantei. Eu entrego a ti o silêncio do celular, as mensagens que demoram mais para chegar do que eu gostaria, as ligações que ficam mais espaçadas com o tempo, porque a vida dele agora tem outros compromissos, outras pessoas, outro ritmo. Eu escolho não competir com esse ritmo novo. Eu escolho abençoar
desse ritmo novo. Talvez você esteja pensando agora nas datas que estão por vir. Um aniversário, um Natal, uma Páscoa. E o medo de como vai ser sentar à mesa com um lugar vazio. Ou pior, com um lugar que só vai ser ocupado às vezes, dependendo da agenda de quem já construiu vida própria. Eu entrego a ti essas datas, antes mesmo delas chegarem. Eu escolho confiar que tu vais me dar graça suficiente para viver cada uma delas, nem que seja diferente do que eu sonhei. Eu entrego a ti também a comparação, Senhor. Porque às vezes eu olho para outras famílias que parecem mais unidas, mais por perto, mais presentes fisicamente. E uma pontada de tristeza aparece, perguntando por que a minha história não pôde ser assim. Eu solto essa comparação agora. A minha história tem a tua digital nela, mesmo que eu não entenda completamente o desenho ainda. Sinta seu corpo cada vez mais entregue, mais em repouso. Se uma lágrima quiser cair agora, deixe ela cair. Não segure. Não tem nada de errado ou fraco em chorar por amor. Jesus chorou. Jesus chorou diante do túmulo de um amigo que ele amava, mesmo sabendo que ia ressuscitá-lo minutos depois. Se até Jesus, sabendo do final feliz, chorou pela dor do momento presente, eu também posso chorar, mesmo confiando no final feliz que tu já preparaste para minha história. Eu entrego a ti o cansaço de fingir que está tudo bem quando as pessoas perguntam. Eu entrego a ti o peso de sorrir em fotos de família, que agora tem um espaço reservado, um lugar guardado, um coração ausente fisicamente, mas presente em cada oração minha. Sinta agora o seu peito, bem devagar, subindo e descendo, no ritmo natural da sua respiração, sem forçar nada. Eu entrego a ti, Senhor, o hábito antigo de comprar a comida que ele gostava e lembrar, no meio do mercado, que já não precisa comprar aquela quantidade toda. Eu entrego a ti a estranheza de dirigir pela cidade e passar perto de lugares que só faziam sentido porque ele estava aqui. A escola, o consultório, o caminho de sempre. Eu entrego a ti o cheiro do quarto dele, que ainda guarda um resto do perfume, da roupa, do jeito dele, e que um dia vai sumir. E isso também dói antecipadamente. Eu escolho hoje não fugir dessas lembranças, mas entregá-las a ti, uma por uma, sabendo que elas não me machucam para sempre. Elas só doem agora, nesse tempo de adaptação. Sinta suas pernas pesadas entregues ao colchão, ao sofá, ao lugar onde você está. Sinta os pés relaxando, os dedos dos pés soltando qualquer tensão. Cada parte do seu corpo, uma de cada vez, entregando o peso desse dia difícil. Eu entrego a ti as fotos na parede, que hoje doem um pouco de olhar, porque mostram a casa mais cheia do que ela está agora. Eu escolho, com o tempo, deixar essas fotos virarem motivo de sorriso e não só de saudade. Mas hoje, se ainda doer olhar para elas, tudo bem. Eu entrego esse tempo de adaptação também a ti. Eu entrego a ti a mensagem que eu digitei e apaguei antes de mandar, com medo de parecer que estou cobrando presença demais.
Eu entrego a Ti o equilíbrio que eu ainda estou aprendendo, entre amar sem sufocar e estar presente sem invadir o espaço novo que Ele está construindo. Respire fundo mais uma vez. Sinta o ar entrar, trazendo um pouco mais de paz a cada vez. Sinta o ar sair, levando um pouco mais dessa tensão junto. Seu corpo já reconhece esse ritmo agora. Já sabe que está seguro. Já sabe que pode descansar de verdade. Eu entrego a Ti a insegurança de não saber se eu fui um bom pai, uma boa mãe, o suficiente. Eu escolho lembrar, nesse momento de entrega, que amor imperfeito ainda é amor verdadeiro. Que eu não precisava ser perfeito para ser amado por esse filho. E ele não precisa ser perfeito para continuar sendo amado por mim. Eu entrego a Ti também o cansaço acumulado de tantas mudanças recentes. Porque talvez essa não seja a única decisão difícil que minha família viveu ultimamente. Talvez outras mudanças grandes também pesem nesse momento. E eu escolho não carregar tudo isso sozinho essa noite. Eu deposito cada camada desse cansaço aos Teus pés, uma de cada vez, sabendo que Tu és forte o suficiente para carregar tudo isso junto comigo. Sinta seus braços agora, pesados, apoiados, sem nenhuma tensão guardada neles. Sinta o pescoço soltar, a nuca afundar um pouco mais no travesseiro ou no encosto. Cada parte do seu corpo já entendeu que essa é a hora de descansar. Não de resolver, não de decidir nada, só de descansar. Eu entrego a Ti, Senhor, a expectativa que eu tinha desenhado para essa fase da minha vida. Uma expectativa de casa cheia, de rotina compartilhada, de tempo junto que eu imaginava ter mais um pouco antes dessa despedida chegar. Eu solto esse desenho antigo e abro espaço para Ti desenhares um novo, mesmo que eu ainda não consiga ver as linhas dele com clareza. Eu entrego a Ti o barulho que falta na cozinha de manhã, os passos que não descem mais a escada correndo, a torneira que não abre mais no mesmo horário. Eu entrego a Ti cada pequeno som que se foi junto com ele, sabendo que o silêncio de hoje não precisa virar tristeza permanente. Pode virar, com o tempo, um novo tipo de paz. Eu entrego a Ti também o barulho da porta que não bate mais do jeito que batia quando ele chegava correndo, atrasado, sempre atrasado. E eu reclamava, sem saber o quanto eu ia sentir falta até desse detalhe pequeno. Eu entrego a Ti a vontade de guardar um prato a mais na hora do jantar, por puro costume, antes de lembrar que não precisa mais. Eu escolho não me culpar por esses lapsos de memória do coração. Ele só mostra o tamanho do amor que existiu e que continua existindo, só que agora à distância. Respire fundo uma última vez nesse bloco, sinta o corpo todo, da cabeça aos pés, entregue, pesado, em repouso. Não há mais nada para carregar sozinho essa noite. Tudo já foi entregue. Agora é só descansar no colo daquele que nunca dorme enquanto eu durmo. Agora eu vou declarar sobre a minha vida e sobre a vida do meu filho palavras de fé. Eu te convido a declarar comigo, em voz alta se puder, ou dentro do coração se as palavras não quiserem sair hoje. Eu declaro que a paz de Deus, aquela que excede todo entendimento humano, guarda o meu coração e a minha mente nesta noite.
Eu declaro que essa paz é maior do que essa saudade, mesmo quando a saudade grita mais alto. Eu declaro que meu filho está debaixo do cuidado de Deus, onde quer que ele esteja hoje, perto ou longe, nessa cidade ou em qualquer outra. Deus já está lá antes dele chegar, e Deus continua lá, depois que eu não alcanço mais com os olhos. Eu declaro proteção sobre a vida dele. Eu declaro que os anjos de Deus acampam ao redor dele, que nenhuma cidade nova, nenhuma casa nova, nenhuma estrada nova o afasta da cobertura que eu já pedi para ele, desde antes de ele nascer. Eu declaro que a distância física não quebra o vínculo espiritual que existe entre mim e meu filho. Eu declaro que cada oração minha atravessa qualquer fronteira, qualquer fuso horário, qualquer quilômetro, e chega até ele como bênção. Eu estou aqui, Senhor, entregando meu filho nas tuas mãos, do jeito que Ana entregou Samuel, sabendo que as tuas mãos são mais seguras do que as minhas jamais poderiam ser. Eu declaro cura sobre essa ferida no meu peito. Eu declaro que essa dor não vai me definir, não vai me amargurar, não vai fechar meu coração para amar de novo, para confiar de novo, para esperar coisas boas de novo. Eu declaro que essa casa, mesmo mais silenciosa, continua sendo lugar de bênção. Eu declaro que o silêncio de hoje não é abandono, é apenas uma nova estação. E toda estação, por mais fria que pareça, um dia se transforma em primavera outra vez. Eu estou aqui, com o coração aberto, escolhendo confiar que tu escreves capítulos bons, mesmo quando a página de hoje dói pra ler. Eu estou aqui. Eu declaro gratidão, mesmo no meio da dor. Eu agradeço por cada ano que eu tive esse filho debaixo do meu teto. Eu agradeço por cada risada, cada birra, cada conversa boba de jantar, cada porta que bateu, cada barulho que hoje faz tanta falta. Eu agradeço porque tudo isso aconteceu. E nada, nenhuma distância, apaga o que já foi vivido. Eu declaro que eu não perdi meu filho. Eu apenas o vi crescer até o ponto de precisar de mim de um jeito diferente. Eu troco o papel de quem segura a mão o tempo todo pelo papel de quem ora à distância. Escolho acreditar que esse novo papel também é sagrado. Eu estou aqui, Senhor, e te peço que estejas com ele exatamente como estás comigo agora. Que ele sinta, mesmo sem saber explicar porquê, que está sendo coberto de oração. Que ele sinta, nos momentos de dúvida, uma paz que não é dele, que só pode vir de ti. Eu declaro bênção sobre a nova fase da vida dele. Eu declaro que a decisão que ele tomou, mesmo que tenha me machucado, seja usada por ti para o bem dele, para o crescimento dele, para a formação do caráter e da fé dele. Eu recuso guardar mágoa dessa escolha. Eu escolho hoje abençoar o caminho que ele escolheu, mesmo sendo um caminho que me afastou fisicamente dele. Eu declaro sobre meu próprio coração, mãe e pai, que está ouvindo essa oração agora, que Deus vai encher esse vazio de um jeito que só Ele sabe encher. Não com substituto para o filho que se foi, mas com uma medida nova de sua presença, suficiente para sustentar cada dia difícil que ainda vai vir.
estou aqui e tu estás aqui. E essa combinação é mais forte do que qualquer solidão que a casa vazia tenta impor. Eu declaro que eu vou aprender a amar à distância sem amar menos. Eu declaro que uma ligação, uma mensagem, uma visita que às vezes demora, não mede o tamanho do amor que existe entre nós. Eu recuso medir amor por presença física apenas, porque eu sei que existe um amor que atravessa a parede, atravessa a cidade, atravessa o oceano. Eu declaro reencontro. Eu creio que existem novos momentos de estar juntos pela frente. Talvez diferentes do que eu imaginava, talvez menos frequentes do que eu gostaria, mas reais, genuínos, cheios de significado quando acontecerem. E para quem está aqui chorando uma partida definitiva, uma partida sem volta nessa vida, eu declaro a certeza da eternidade. Eu declaro que a separação de hoje não é a palavra final, porque em Ti, Senhor, existe um reencontro que a morte não consegue impedir. Eu estou aqui, entregando cada lágrima, cada saudade, cada noite difícil, nas mãos daquele que promete enxugar toda lágrima, que promete que não haverá mais separação, nem luto, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas já terão passado. Eu declaro sobre esta casa que ela continua sendo um lugar de oração, um lugar onde meu filho sabe, mesmo de longe, que sempre vai ter porta aberta, mesa posta, coração pronto para receber. Eu declaro que essa casa nunca vai deixar de ser lar para ele, custe o que custar, more ele onde morar. Eu declaro paz sobre meu cônjuge, sobre quem mais divide comigo essa dor, que também chora essa mesma ausência. Eu declaro que nós dois, juntos, vamos encontrar força um no outro. Vamos rir de novo dessa saudade um dia. Vamos aprender a celebrar cada notícia boa que vier de longe. Eu declaro bênção sobre quem hoje ocupa um novo lugar na vida do meu filho. Seja um cônjuge, um namorado, uma namorada, uma nova família que está se formando. Eu escolho não enxergar essa pessoa como quem tirou meu filho de mim, mas como quem Deus trouxe para somar amor na vida dele. Eu declaro que essa nova relação seja saudável, seja abençoada, seja um lugar de crescimento e não de afastamento do que realmente importa. Eu declaro que eu vou ser, cada vez mais, um lugar seguro para esse filho voltar. Não um lugar de cobrança, não um lugar de peso, mas um lugar de descanso, de aceitação, de amor que não exige presença constante para continuar existindo. Eu estou aqui, escolho ser, daqui para frente, o tipo de pai, o tipo de mãe que meu filho sente saudade de visitar, e não o tipo que ele sente alívio em evitar. Ajuda-me, Senhor, a construir essa ponte, mesmo à distância. Eu declaro que a fé que eu semeei em meu filho ao longo de todos esses anos não vai embora, só porque ele saiu de casa. Eu declaro que cada oração feita à mesa, cada versículo lido antes de dormir, cada exemplo de fé que ele viu em mim nos dias bons e nos dias difíceis, tudo isso está gravado dentro dele, esperando o momento certo de florescer, mesmo que hoje pareça adormecido. Eu declaro que eu vou continuar sendo intercessor pela vida dele, todos os dias, mesmo sem ele saber exatamente quando eu estou orando.
Eu declaro que essa intercessão silenciosa tem poder, que ela alcança lugares que minha voz física nunca alcançaria, que ela protege, que ela abre portas, que ela conforta, mesmo a quilômetros de distância. Eu declaro que essa temporada de ajuste, tanto para mim quanto para minha família inteira, vai produzir um caráter mais forte, uma fé mais madura, uma dependência maior de Ti e menor de circunstâncias que eu não posso controlar. Eu escolho ver esse momento não como punição, mas como escola. Uma escola difícil, mas uma escola que Tu prometeste que ia formar em mim algo que vale a pena. Eu declaro que eu vou parar de medir o sucesso dessa fase da minha vida só pelo tamanho da casa cheia. Eu declaro que existe sucesso também em ter criado um filho capaz de sair, de amar, de construir a própria história, de tomar as próprias decisões, mesmo quando elas doem em quem fica. Um filho que nunca consegue sair não é sinal de um lar bem-sucedido. É sinal de um lar que talvez tenha segurado demais. Eu escolho, hoje, entender minha própria dor como parte do preço bonito de ter feito bem o meu trabalho de pai, de mãe. Eu declaro que eu não estou sozinho nessa jornada de recomeço. Seja o recomeço de um país novo, seja o recomeço de uma casa mais silenciosa. Tu já provaste, mais de uma vez, que caminhas comigo nos lugares que eu nunca esperei estar. Se Tu me trouxeste até aqui, através de tantas mudanças, tantas decisões difíceis, Tu também vais me levar através dessa, com a mesma fidelidade de sempre. Eu declaro sobre o meu próprio propósito, agora nessa fase da vida em que a casa ficou mais silenciosa. Eu recuso acreditar que meu propósito acabou quando o ninho esvaziou. Eu declaro que Tu tens coisas novas para mim fazer, sonhos que talvez eu tenha adiado por anos, cuidando dessa casa cheia. E agora é tempo de olhar para eles de novo. Eu declaro que essa dor de hoje não vai durar para sempre do jeito que dói agora. Eu declaro que existe um processo de cura acontecendo, mesmo que eu não sinta ele agindo ainda, do jeito que uma semente trabalha debaixo da terra, antes de qualquer broto aparecer. Eu estou aqui, entregando o tempo que ainda falta para essa dor amadurecer em paz. Eu não apresso o processo, eu confio no processo. Eu declaro sobre cada pai e cada mãe que está ouvindo essa oração comigo agora. Ainda que eu não conheça o rosto, ainda que eu não saiba o nome do filho ausente, eu declaro que o Deus que enxerga o meu quarto vazio também enxerga o seu. Eu declaro que a mesma paz que eu estou recebendo agora alcança você também, exatamente onde você está sentado ou deitado, ouvindo essas palavras. Eu declaro que nenhuma família que está passando por essa mesma dor está sozinha nela. Eu estou aqui, você está aqui, e Deus está no meio de nós dois, unindo corações que talvez nunca vão se encontrar pessoalmente, mas que se encontram agora, nessa oração, na mesma dor, na mesma fé. Eu declaro esperança sobre o futuro dessa relação com meu filho. Eu creio em conversas boas que ainda vão acontecer. Eu creio em visitas que ainda vão encher essa casa de barulho de novo, mesmo que só por alguns dias por ano. Eu creio em netos, se for da tua vontade, que um dia vão correr por esses mesmos corredores que hoje estão quietos.
Eu creio que essa história ainda tem muitos capítulos bons escritos. Eu declaro que o Espírito Santo, o Consolador que Jesus prometeu, está literalmente comigo agora. Nesse quarto, nessa casa mais silenciosa, fazendo o trabalho que só Ele sabe fazer, que é trazer conforto onde nenhuma palavra humana alcança. Eu declaro que essa noite marca uma virada, não uma virada onde a saudade desaparece de uma vez. Isso eu sei que não é como funciona, mas uma virada onde eu escolho parar de lutar contra a dor e começar a caminhar com ela, até ela ficar mais leve, dia após dia. Eu estou aqui, Senhor, e eu escolho lembrar que Tu também sabes o que é ver um filho partir. Tu enviaste Jesus e Tu o viste sofrer, e mesmo sendo Deus, mesmo tendo todo o poder do universo, Tu escolheste o caminho do amor que dói, porque o amor que vale a pena sempre carrega esse risco. Se Tu, que és perfeito, escolheste amar dessa forma, eu confio que esse tipo de amor, mesmo doendo, é o tipo certo de amor. Eu declaro sobre os meus dias que estão por vir. Eu declaro que eu não vou passar o resto da minha vida definido por essa ausência. Eu declaro que existem risadas novas guardadas para mim, conversas boas com outras pessoas que Deus vai colocar no meu caminho, momentos de alegria que não anulam a saudade, mas que coexistem com ela, lado a lado. Eu declaro sobre meu casamento, sobre minha família que continua aqui comigo. Eu declaro que essa fase, ao invés de nos afastar um do outro, vai nos aproximar mais, vai nos ensinar a apoiar um ao outro de um jeito mais profundo do que antes. Eu recuso deixar a tristeza virar distância entre mim e quem ainda está do meu lado. Eu estou aqui. Escolho investir nas pessoas que ainda estão fisicamente perto de mim, sem deixar de amar quem está longe. Eu escolho não viver de luto pelo que mudou a ponto de esquecer de cuidar do que continua. Eu declaro que, quando eu finalmente reencontrar meu filho, seja daqui a semanas, seja daqui a meses, esse reencontro vai ser mais doce por causa dessa espera. Do jeito que Jacó sentiu ao rever José, do jeito que o pai da parábola sentiu ao ver o filho voltando pela estrada. A espera não anula a alegria do reencontro, ela aprofunda. Eu estou aqui, Senhor, descansando na certeza de que nada do que eu vivi com meu filho foi desperdiçado. Cada oração que eu fiz por ele quando criança, cada ensinamento, cada exemplo que eu tentei dar, tudo isso continua vivo dentro dele, viajando com ele para onde quer que ele vá, mesmo quando eu não estou mais lá para ver o fruto direto. Eu declaro, com toda a certeza que a fé me permite ter essa noite, que eu vou ver bons frutos dessa jornada dele. Eu vou ver, com o tempo, que essa distância fez parte de um propósito maior, que talvez eu só entenda completamente lá na frente, ou talvez só entenda quando estiver diante de ti. Mas eu escolho confiar, mesmo sem entender agora. Eu estou aqui, entregando esse último pedaço de controle que eu ainda tentava segurar, entregando a ilusão de que eu poderia ter feito algo diferente para mudar esse desfecho, entregando a necessidade de entender tudo agora. Eu escolho, esta noite, simplesmente confiar. Eu declaro que essa casa, ao longo do tempo,
Vai aprender a receber visitas novas, netos talvez, genros e noras. Amigos do meu filho que um dia vão sentar nessa mesma mesa e sentir que também são bem-vindos aqui. Eu declaro que o significado dessa casa não se perdeu. Ele só está se ampliando para caber gente nova que eu ainda nem conheço. Eu declaro que eu vou aprender a comemorar as conquistas do meu filho à distância, com a mesma intensidade que eu comemoraria de perto. Eu declaro que cada notícia boa que chegar até mim, mesmo por mensagem, mesmo por chamada de vídeo, vai ser recebida com a mesma alegria genuína de quem está por perto, porque amor de verdade comemora independente da distância. Eu declaro que eu não vou deixar essa dor virar ressentimento contra a pessoa que hoje divide a vida com meu filho. Eu escolho, com a ajuda de Deus, enxergar essa nova relação como parte do plano bom que tu tens para ele, e não como uma ameaça ao lugar que eu sempre vou ter no coração dele. Eu declaro paz, eu declaro descanso, eu declaro que essa noite, apesar de tudo, é uma noite de cura começando. Eu declaro que amanhã eu vou acordar um pouco mais leve do que fui dormir hoje. E depois de amanhã, um pouco mais leve ainda. Até que essa dor, sem desaparecer completamente, aprenda a conviver dentro de mim sem me consumir. Eu declaro, por fim, que eu escolho a gratidão como resposta final para essa noite. Obrigado, Senhor, por cada ano que tive esse filho por perto. Obrigado por ele estar vivo, estar bem, estar feliz, porque existe uma dor ainda maior do que a saudade, que é a dor de quem perdeu um filho de um jeito que não tem retorno nenhum, nem visita, nem ligação, nem mensagem de texto. Eu escolho lembrar que a minha dor, por mais real que seja, ainda carrega esperança dentro dela. Eu estou aqui, entregando essa noite inteira, essa casa inteira, esse coração inteiro nas tuas mãos, Senhor. Faz o que só tu sabes fazer. Transforma esse luto em dança, esse silêncio em paz, essa ausência em uma nova forma de presença que só o Espírito Santo sabe construir. Eu quero fechar essa oração com uma palavra final, e dessa vez, não sou mais eu falando por você, é Deus falando diretamente com você. Filho, filha, meu amado, eu vi cada lágrima que você derramou hoje pensando no seu filho distante. Eu vi o quarto vazio, eu ouvi o silêncio que pesa mais do que qualquer barulho. Eu não me esqueci de você, nem por um segundo, enquanto você sentia que estava sozinho nessa dor. Eu te abençoo agora, com o coração mais leve para dormir essa noite. Eu te abençoo com sonhos que não carreguem angústia, mas descanso de verdade. Eu coloco minha paz, que excede todo entendimento, sobre a sua mente, para que os pensamentos de preocupação parem de girar assim que você fechar os olhos. Eu abençoo seu filho, exatamente onde ele está essa noite. Eu vou à frente dele, eu preparo o caminho dele. Eu seguro a mão dele mesmo quando ele não sabe que está sendo segurado. Você pode descansar sabendo que eu não larguei a mão dele quando ele saiu de debaixo do seu teto. Eu apenas continuei segurando, do jeito que só eu consigo, em todo lugar ao mesmo tempo. Eu vou restaurar o que essa mudança tirou de você. Eu vou trazer novos motivos de alegria pra essa casa.
Eu vou encher esse vazio com a minha presença e com pessoas e com propósitos que você ainda nem imagina hoje. E quando chegar a hora certa, eu vou trazer momentos de reencontro que vão valer cada saudade que você sentiu até lá. Descanse nisso essa noite. Eu estou aqui. Eu nunca fui embora. Eu vejo também o seu cônjuge, ou quem quer que divida essa dor com você essa noite. E eu abençoo esse coração também. Eu vou usar essa temporada para unir vocês dois ainda mais, para que vocês sejam abrigo um para o outro nos dias em que a saudade bater mais forte. Vocês não estão sozinhos nessa casa, mesmo quando ela parece mais quieta, porque eu estou aqui e eu preencho cada canto dela com minha presença. Eu vejo também a coragem que vocês tiveram até aqui, a coragem de recomeçar, de investir tudo o que tinham numa vida nova, confiando em mim, mesmo sem saber exatamente como cada capítulo ia se desenrolar. Eu não esqueci nada disso. Eu vi cada sacrifício e eu vou honrar cada um deles do jeito e no tempo que só eu conheço. Eu sei que hoje o coração está pesado demais para entender tudo isso de uma vez. Tudo bem. Você não precisa entender agora. Você só precisa descansar em mim agora. O entendimento vem depois, aos poucos, na mesma medida da minha paz. Eu vejo os planos que vocês fizeram, o negócio que estão construindo, os sonhos que trouxeram vocês até aqui. E eu vou estar em cada etapa disso também. Não só no consolo de hoje, mas no sucesso de amanhã. Nada do que vocês investiram foi em vão, mesmo quando o caminho parece mais difícil do que vocês esperavam. Antes de você fechar esse vídeo e deixar o sono levar você, eu queria te pedir uma última coisa, com o coração ainda quentinho dessa oração. Se essa palavra tocou você hoje, se você é um pai, uma mãe, que sente essa mesma ausência de um jeito ou de outro, deixa aqui embaixo, nos comentários, uma declaração de fé. Escreve algo como: eu entrego meu filho nas tuas mãos, Senhor. Só isso já é uma forma de declarar diante de outras pessoas que estão passando pela mesma dor que você não está sozinho. E elas também não estão. Se inscreve nesse canal e ativa o sininho, porque assim você não perde as próximas orações, principalmente as de noite, que Deus tem usado de um jeito especial para trazer descanso real para quem mais precisa antes de dormir. Muita gente tem me escrito contando que essas orações têm sido o único momento do dia em que finalmente conseguem soltar o choro que seguraram o dia inteiro. E eu quero continuar chegando até você e até quem mais precisar. Nas próximas noites também. Esse canal está começando agora. E cada pessoa que se inscreve, cada comentário, cada compartilhamento, ajuda mais famílias como a minha, como a sua, a encontrar essas orações bem na hora em que mais precisam. Muitas vezes tarde da noite, quando a casa está quieta e o coração está gritando por dentro. E se você conhece alguém, um amigo,
uma amiga, um irmão, uma irmã, que também está com a casa mais silenciosa por causa de um filho que se casou, que viajou, que mudou de cidade, ou que já não está mais aqui nessa terra. Manda esse vídeo agora para essa pessoa. Manda com uma mensagem simples, algo como pensei em você. Essa oração é pra gente. Às vezes a pessoa nem sabe que precisa ouvir isso hoje, até alguém enviar. Se você quer continuar essa noite, entregando as preocupações do seu dia inteiro, e não só a dor específica de hoje, eu deixei um vídeo aqui, logo depois desse chamado. Entregue suas preocupações a Jesus e durma em paz. Ele complementa exatamente esse momento, para você fechar a noite com o coração completamente descansado. Eu estou aqui com você, hoje, e sempre que você precisar voltar a essa oração. Boa noite, e que Deus cuide do seu coração e do coração de cada filho que hoje está longe, mas nunca fora do alcance dele. Amém.